Começa aqui mais uma edição do Telejornal Laboratório SPM no ar. Dessa vez um pouco diferente, não é mesmo, José Pedro? Giovana, o distanciamento social fez com que a gente se tornasse muito mais criativo. Essa é a primeira exibição do jornalismo da SPM São Paulo feita totalmente online. Isso significa que todo esse telejornal que você vê a partir de agora foi completamente produzido à distância, com cada um na sua casa. Reuniões de pauta, fechamento dos textos, edição e a própria exibição desse jornal foi feita remotamente graças à internet. Eu, por exemplo, estou na minha casa, em Limeira, no interior de São Paulo. Enquanto José Pedro está lá em Limeira, eu estou aqui na minha casa em São Paulo, na capital. Então, para aí um pouquinho o que você está fazendo e vem com a gente acompanhar essa edição especial do nosso telejornal. Hoje vamos falar como as crianças estão lidando com essa pandemia, com as aulas online e lidando também com as perdas. Em economia, nós fomos ouvir os pequenos comerciantes para entender um pouco de como eles estão lidando com as quedas nas vendas. Acompanhamento da rotina dos médicos durante a pandemia. Além disso, nós ouvimos também o que as pessoas estão fazendo com o tempo livre durante esse período de quarentena. Também, nossos repórteres vão falar ao vivo como está a situação das cidades do estado de São Paulo. Se você quiser participar com a gente, já está convidado. É muito simples, nós vamos ler aqui, ao vivo, os seus comentários e sugestões enviados na página da Agência de Jornalismo da SPM São Paulo no Facebook e no Instagram. Participe! E começa agora, em edição especial, o ESPM no ar. Boa tarde! O governador de São Paulo, João Dória, foi categórico e disse que as cidades com piores índices de isolamento social irão automaticamente excluídas do... Bom, nós tivemos alguns problemas técnicos ali com o José, mas como nós falamos antes, o programa está acontecendo ao vivo, então isso pode acontecer. Mas o que o Zé estava falando é que o governador de São Paulo, João Dória, disse, ele não foi nada simples, né, em relação ao isolamento social aqui em São Paulo. Ele disse que as cidades que não estão respeitando serão automaticamente excluídas do plano de flexibilização do comércio que estava previsto para ocorrer a partir do dia 11 de maio. E esse anúncio veio logo após a divulgação do baixo índice de isolamento registrado em algumas cidades, principalmente as do interior, que chegaram a ter índices de isolamento abaixo de 45%. Isso ocorre em meio ao local mais afetado pela pandemia, né? Aqui em São Paulo já são mais de 32 mil casos confirmados do coronavírus e até o momento nós temos 2.654 mortes pela doença. E agora, as aulas da rede estadual, né, retornaram no dia 27 de abril, na semana passada. A determinação foi dada também pelo governador João Dória, só que elas estão ocorrendo em forma de rodízio. Isso significa que alguns alunos estão tendo aulas presenciais, enquanto outros estão tendo aulas à distância. E essa medida foi adotada para que seja possível manter o distanciamento entre as mesas. Bom, e com isso, né, como nós sabemos, a pandemia acabou mudando a rotina de todos, e segundo os especialistas em educação, as crianças foram as mais atingidas por essa pandemia. Elas estão nessa fase de alfabetização e precisam ter esse contato com os educadores. Então, muitas escolas tiveram que se adaptar a esse momento e aderir às aulas online. Mas o que a gente quer saber é como será que estão essas crianças em casa? Será que as aulas online estão atendendo essas necessidades? Para entender um pouco mais sobre isso, eu conversei com uma mãe e também com a área de educação do Rio de Janeiro, a Cláudia Costin, que nos contou um pouco sobre esses impactos para a aprendizagem das crianças. 2,3 milhões de estudantes de escolas particulares estão sem aulas presenciais no estado de São Paulo.
Boa parte dessas escolas adotou as aulas virtuais como alternativa diante da pandemia. Porém, o grande problema nesse caso é que a aprendizagem em casa não é tão fluida quanto na escola, principalmente para os alunos menores, como aqueles do ensino fundamental 1. A sala de estar se transformou em sala de aula logo no primeiro ano do ensino fundamental do Bernardo. De segunda a sexta, com a mesma carga horária das aulas presenciais, ele se senta em frente ao computador com a ajuda de seus pais e assiste às aulas que são transmitidas ao vivo. Tem cara a pena, que ele podia estar brincando na escola, divertindo com os amigos e tal. Faço direitinho, faço sentadinho, faço a coisa que eu quiser. Algumas vezes eu beijo água, bebo na meio da aula, mas tudo bem. Isso é o que menos importa. O que mais importa é o que a gente está seguro em casa. Se não está sendo fácil para o Bernardo, imagina para a mãe dele. A Suelen nos contou que não está achando fácil dividir a vida de jornalista com a de professora e que precisou até reduzir a carga horária no trabalho. No processo de alfabetização, está com 6 anos, e precisa estar sempre com algum acompanhante, né, um adulto ali monitorando para que ele não se disperse. Então a gente se divide. A gente tem assim uma jornada que começa às 7 horas da manhã e se estende até às 11 da noite, quando eles assim vão dormir, porque estão dormindo mais tarde, porque estão muito agitados e entediados. Para mim está sendo muito difícil. Eu estou fazendo uma jornada tripla. Eu, como aluna, já estou sentindo os impactos da pandemia. Afinal, este telejornal que você está assistindo precisou ser completamente adaptado aos meios virtuais. E se está sendo difícil para mim, dá para imaginar que os danos serão ainda maiores para as crianças pequenas. A diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV, Cláudia Costin, lembrou que a calma é fundamental para minimizar os impactos neste momento. Olha, é importante lembrar que o Fundamental 1 é a fase em que a criança está sendo alfabetizada, especialmente no primeiro e segundo ano, e até eu incluiria aí a pré-escola. E a criança pequena, até mais que os adolescentes e os jovens, aprendem numa relação. Então, há um risco muito grande desses alunos terem perdas de aprendizagem, não só deixar de aprender o que precisa ser aprendido nesse período, como perder parte daquilo que eles já sabiam. Então, como uma mensagem positiva, nós vamos aprender muito com esse período. Bom, e agora nós vamos falar com o nosso repórter, o Tássio Leal, que está ao vivo da casa dele em Mogi das Cruzes, e ele vai trazer uma atualização sobre os dados da Covid-19 ali na região de Mogi, do Alto Tietê, e contar um pouco também se as pessoas estão respeitando esse isolamento social. Tássio, conta um pouquinho pra gente de como está aí em Mogi das Cruzes. Boa tarde, Giovana. Boa tarde a todos que nos assistem pelo YouTube. Olha, segundo a última atualização de ontem da Prefeitura de Mogi das Cruzes, o número de casos confirmados de Covid-19 no município já chega a mais de 300. Há outros 200 casos suspeitos aguardando resultado. No total, já são 23 mortes registradas pela doença na cidade. E para tentar conter a disseminação do vírus, aqui em Mogi, desde domingo passou a ser obrigatório o uso de máscaras no transporte público coletivo. A medida vale para motoristas e passageiros, e quem não estiver usando equipamento de proteção não poderá embarcar no ônibus. É isso aí, Giovana, Zé Pedro, é com vocês. Tássio Leal de Mogi das Cruzes para o SPM no ar. Bom, e já que nós estamos falando de proteção, a segunda fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe de 2020 começou no dia 16 de abril. Agora o público-alvo são os caminhoneiros, profissionais de transporte coletivo, motoboy, portuários, indígenas, doentes crônicos, profissionais das forças de segurança, de salvamento, presos e funcionários do sistema prisional. A terceira fase da campanha começa agora, no dia 9 de março, e vai atender as crianças, os gestantes e também as pessoas com deficiência. Então, vá até um posto de saúde, se vacine, porque a vacina protege não só contra a influenza, mas também contra outras gripes. Então, é muito importante. Ruas vazias, comércios parados, esse tem sido o cenário do Brasil durante as últimas semanas.
Para muitas pessoas é possível trabalhar em casa fazendo o famoso home office, mas a situação é diferente para os comerciantes. Vamos conhecer a rotina de 2 deles. No ano passado, o engenheiro Rodrigo Damião deixou o emprego em uma empresa multinacional para abrir o próprio negócio, um autocenter em Mogi das Cruzes. Em fevereiro deste ano, ele e a sua esposa abriram o estabelecimento, mas não contavam com a pandemia. Está sendo bem difícil para nós, pois devido à pandemia, o movimento caiu drasticamente. Pelos nossos estudos, a gente iria atender por base de 50 carros na semana. Hoje estamos atendendo cerca de 10 carros somente. A redução no movimento fez Rodrigo e sua esposa alterarem a logística da oficina. Estamos trabalhando somente eu, minha esposa e mais um funcionário que eu tive que contratar, quando a expectativa era, além do quadro, ter 3 funcionários a mais do que a gente tem hoje. O desafio para a grande maioria dos comércios que ainda está aberta é se adequar ao isolamento social. Para não perder os clientes, esse pet shop na Chácara Clabin tem encontrado uma solução. Pessoas estão com medo, né, de irem até a loja, né, de ter contato, né, de ir lá comprar produto, levar o bichinho para o banho. Então a gente muitas vezes pega o cachorrinho na casa da pessoa. Isso também ajuda, e a gente leva produtos, a pessoa precisa de uma ração, né, de alguma coisa, um pacote de tapete higiênico, enfim, qualquer coisa a gente leva, né? Já para preservar os funcionários, estão sendo tomadas medidas de segurança, além da redução do horário de funcionamento do local. A gente também lá está tomando os cuidados, né? Estamos com menos pessoas ali dentro, funcionários. A gente está usando, eu fico ali na frente da recepção e a outra menina, nós estamos usando máscaras, né? A gente deixa sempre ali o álcool em gel, tanto para o cliente como para a gente também usar. A pandemia tem sido alvo de preocupação para muitos comerciantes, já que eles podem perder funcionários, clientes, além de, claro, não obter faturamento. Uma pesquisa realizada pelo Sebrae apontou que 81% deles estão preocupados com o impacto do coronavírus nas vendas. Mas qual é a solução diante de um período tão atípico? Nesse cenário agora que a gente está vivendo, a gente vai ver vai ter um cenário grande de inadimplência, de quebradeira, de atraso, a gente vai ver isso tudo agora. A ideia, então, num primeiro momento, se ainda é possível, é melhorar os processos dentro da empresa, trabalhar com mais eficiência, renegociar. Então, não é o momento agora da gente pirar, da gente surtar. E em uma das maiores cidades do estado de São Paulo, as medidas de isolamento social também continuam sendo seguidas. A repórter Maria Fernanda conta pra gente como está a situação em Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo. Bom dia, José. Bom dia, Giovana. Vou contar um pouco como está a situação aqui em Ribeirão Preto. É uma das maiores cidades do interior de São Paulo, né? Então, o número de casos também é um dos maiores do estado. Ao todo já tiveram 7 mortes, mas o prefeito segue com as medidas de isolamento social. Então, lojas estão fechadas, as ruas estão vazias, desertas. A gente vê que a movimentação mesmo é em função de mercado ou coisas de urgência para farmácia. Mas tivemos alguns casos de pessoas fazendo festas dentro de casa que foram denunciados. Então agora começou uma onda mais de proteção em relação a essas situações. E segue assim, sem previsão de cortar essas medidas sociais de isolamento. Bom, e agora nós vamos para a previsão do tempo nos próximos dias. Como já dá para perceber, ultimamente o ar está bem, os olhos ficam secos e fica bem difícil para respirar. Mas quem vai nos contar um pouquinho sobre a explicação para isso estar acontecendo é o nosso repórter José Pedro Sordi. José, conta um pouquinho para a gente sobre a previsão do tempo para os próximos dias e também quais são as expectativas. Vai chover, não vai chover? Conta pra gente. Pois é, gente, estava vivendo, né, o abril mais seco, mês de abril, né, mais seco dos últimos 14 anos. Mas uma frente fria nesse final de semana mudou tudo, uma frente fria vindo do litoral paulista, trouxe ventos frescos e umidade para a capital, então mudou um pouco esse panorama e a previsão
para essa semana, para o decorrer da semana, de frio, um frio mais intenso na quinta e chuva, com chance de chuva forte, inclusive amanhã. Amanhã a previsão é de mínima de 13 graus, na quinta a máxima é 16 e a mínima de 12, mas a previsão de chuva fica mesmo para amanhã. No final de semana a tendência é o clima se normalizar, com máxima de 23 graus no sábado e 24 no domingo, Giovana. E agora chegou a hora de ler algumas das coisas que vocês estão mandando pra gente nas redes sociais. Eu vou começar aqui pelo Facebook da Agência de Jornalismo da SPM São Paulo. E tem um comentário aqui da Eide Vargas, que quer saber como foi fazer esse telejornal. Bom, não foi fácil, mas eu acho, como nós falamos aqui, né, temos todos os problemas com o ao vivo pela internet, com a conexão Wi-Fi, enfim. Mas foi uma experiência muito boa e a gente está conseguindo aprender bastante coisa. Tem outros comentários aqui também. A Maria Fernanda Fernandes diz que está amando o jornal, que está muito bom. Muito obrigada pelo comentário, Maria Fernanda. E no próximo bloco, vamos conhecer um pouco da rotina de 2 médicos durante essa quarentena. Estamos de volta com o nosso SPM no ar, especial quarentena, um programa todo feito online para você. E os profissionais de saúde estão sendo considerados os grandes heróis dessa pandemia, afinal eles estão ali na linha de frente. Então agora nós vamos conferir a reportagem feita pelo nosso repórter Mário Reis, que vai contar um pouquinho sobre a rotina dos médicos. Esperança. Coragem. Esses são alguns dos sentimentos dos médicos nos últimos dias. Com a chegada do novo coronavírus, a rotina dos profissionais mudou, principalmente para aqueles que estão na linha de frente. Na cidade de Limeira, interior de São Paulo, a dermatologista Vânia Maria só está indo ao consultório em casos de emergência. E para isso é essencial tomar os devidos cuidados. A doutora Vânia ressalta a importância do uso do álcool em gel. Eu tenho sempre também um álcool gel para que eu possa usar e que possa oferecer aos pacientes, porque isso da gente não estar podendo cumprimentar o paciente é difícil, porque tem pacientes que vêm aqui há muito tempo e às vezes entra bonitinho, cumprimenta à distância, mas na hora de ir embora manda aquele abraço ou dá um aperto de mão. Então tem que já usar o álcool gel. Para atender as consultas que não são emergenciais, a dermatologista precisou se reinventar e a tecnologia foi a solução. Mas você deve sim continuar com a espironolactona, ainda tem muito que melhorar. Em Lorena, Vale do Paraíba, o consultório do ginecologista e obstetra Djalma Antônio também está vazio. Isso porque ele teve que fechar para se dedicar à maternidade ao comitê de crise do Hospital Frei Galvão, em Guaratinguetá. É um comitê formado pela administração do hospital e as lideranças médicas de diversos setores do hospital, de UTI, de clínica, da maternidade, que é o meu caso, da pediatria, e também pessoal da enfermagem, setor de infecção hospitalar. Então, todos nós nos reunimos diariamente para ver como está e traçar os nossos planos para o enfrentamento do Covid. 7 horas da manhã, Hospital Frei Galvão, em Guaratinguetá, no interior de São Paulo. Vamos acompanhar a rotina do Dr. Djalma. Vamos para atendimento, para o plantão. Também tenho que, independentemente do plantão, tenho que cuidar da parte administrativa, as rotinas que temos que fazer. E também, se houver condição, vamos participar da reunião do comitê de crise. No pronto-socorro de obstetrícia, existem 2 portas. Então, uma para pacientes não respiratórios e outra para pacientes respiratórios. Aquelas pacientes que tiver algum sintoma respiratório já recebem uma máscara na entrada, como é o protocolo normal, e são encaminhadas
para o atendimento, porque na gravidez não existe diferença nenhuma no atendimento da gravidez em relação à população normal. Então esse é a gente mudou, na verdade foi o fluxo de entrada dessas pacientes. E se existem pacientes com sintomas respiratórios, na internação elas são internadas também em outro setor. O pronto atendimento do Hospital Frei Galvão está mais vazio, isso porque casos mais simples que poderiam ser resolvidos em consultório diminuíram, porém a maternidade continua cheia. O Covid ele não altera a rotina normal da maternidade, ou seja, continua nascendo, continuamos tendo a nossa rotina normal. É claro que estamos preparados para gestantes que tenham Covid, então elas serão isoladas, colocadas em outro local, certo? Dentro dos protocolos já determinados nas notas técnicas do Ministério da Saúde. E passou a valer ontem o uso obrigatório de máscara no transporte público aqui de São Paulo. Além dos passageiros da CPTM, da MTU, do metrô e de ônibus, a medida também vale para os motoristas de aplicativo. E de acordo com o governador João Dória, a fiscalização será feita pelas próprias... Os passageiros que descumprirem as regras serão verbalmente... Bom, nós tivemos mais um problema técnico ali com o José Pedro, mas como eu falei antes, isso acontece, afinal nós estamos ao vivo. Seguindo aqui o que o José Pedro estava falando, de acordo com o governador João Dória, a fiscalização será feita pelas próprias empresas, tanto públicas ou privadas. E também os passageiros que descumprirem essa norma de usar as máscaras serão advertidos verbalmente. Por outro lado, também, seguindo essa linha, o prefeito aqui de São Paulo, Bruno Covas, anunciou que as empresas de ônibus serão multadas em R$ 3.300 por dia para cada um desses passageiros que estiverem sem máscaras dentro do transporte público. E agora nós vamos conversar com a nossa repórter Ruth Fernandes, que está em São Bernardo do Campo. Ela vai trazer atualizações também sobre o coronavírus na região e contar um pouquinho para a gente se as pessoas estão respeitando o isolamento. Ruth, conta para a gente como está a situação aí da cidade. Boa tarde, José, Giovana. É verdade, a Prefeitura daqui de São Bernardo do Campo está atualizando diariamente a população em relação aos casos de coronavírus. Eu não estou saindo muito de casa, mas pelo que eu estou sabendo no supermercado, as pessoas estão respeitando, tá? Cada pessoa assim no seu quadradinho, respeitando a fila. E a prefeitura também está atualizando as redes sociais, registrados a leitos disponíveis ainda na UTI. E a cidade agora conta com 669 casos confirmados e 63 óbitos. Mas, nos próximos 10 dias, São Bernardo vai poder contar, que é o hospital de urgência, e vai poder contar com mais 250 novos leitos para o Covid-19. E esse hospital é uma obra do prefeito Orlando Morando. Ruth Fernandes, de São Bernardo, para o SPM no ar. E bom, devido à baixa adesão do isolamento social aqui em São Paulo, ontem a prefeitura anunciou o fechamento de algumas ruas e avenidas de todas as regiões da capital paulista. Os bloqueios serão feitos durante os horários de pico, entre as 7 e as 9 horas da manhã. Caso aconteça uma baixa de isolamento, os bloqueios poderão ser passados durante todos os dias. E como nós estamos vendo, a atual situação é muito delicada que nós estamos vivendo. Então, por isso, é muito importante a gente tentar manter tanto a saúde física quanto a saúde mental durante esse momento de quarentena. Para isso, nosso repórter José Pedro Sordi vai mostrar agora algumas alternativas para se manter saudável durante esse período de isolamento social. Durante esse período de quarentena, diversas pessoas vêm experimentando novas maneiras de se manterem ativos e proativos. A estudante de administração e às vezes coach fitness Laura Bessanini contou um pouco sobre como ela teve que adaptar o seu apartamento para se manter saudável e ajudar as outras pessoas a se manterem saudáveis. Treino há 6 anos já. Isso fez com que minhas amigas sempre me perguntassem muita dica de treino, dica de dieta. Então eu aproveitei esse momento muito louco que a gente está passando, que tá todo mundo ansioso, todo mundo comendo muito, todo mundo muito estressado,
para juntar essas amigas, criei um grupo no WhatsApp, juntei todas as amigas e falei, meninas, vamos nos ajudar. Então, o que eu faço? Diariamente eu monto um treino, com as experiências que eu tenho, só que eu adapto eles para casa. Geralmente eu faço uma live no meu Instagram e as minhas amigas que querem participar entram e fazem o treino comigo. 1, 2, quando acabar os 10, chegou no 10, a gente vai ficar lá embaixo assim, ó, curtos. 1, 2, 3... A artista plástica Jaqueline Barroso contou como teve de adaptar o seu trabalho para se manter ativa e ajudar durante esse período de quarentena. Eu sou artista plástica, faço diversas técnicas. Eu pinto telas, pinto aquarela, desenho, faço cerâmica. E agora, nessa época, ele ficou um pouco limitado o meu uso de materiais. Então eu pensei em alguma coisa que eu pudesse fazer que eu tivesse o material todo mais à mão. Então eu tinha alguns retalhos que eu havia guardado de um trabalho antigo e comecei então a fazer máscaras, né? Desenvolvi um trabalho para fazer máscaras e com uns materiais que eu já tinha aqui, e então isso foi o meu trabalho novo nesse momento. Num período tão turbulento, com isolamento, instabilidade social e política, o importante é não parar. Estima-se que o brasileiro perde em média 114 minutos só no trânsito. São 114 minutos a mais que você vai ter, garantidos, para poder fazer qualquer coisa que você queira. Seja aprender um novo instrumento, ler um novo livro, assistir um filme. 114 minutos para você fazer o que você nunca teve tempo. Então eu vou contar um pouco do que eu faço para me manter ativo e me manter tranquilo num período difícil como esse. Eu começo o dia na frente do computador, né? Tenho aula das 7h20 até 1h, mas logo depois do almoço eu pego esse garotão aqui, meu violão, e eu tento passar no mínimo 2 horas com ele. É uma coisa que eu herdei do meu avô e é uma coisa que me tranquiliza muito, porque eu gosto do som, eu gosto da melodia, é uma coisa tranquilizadora para mim. Passei a minha quarentena, tá sendo maravilhosa por isso. O que eu aconselho mais é música, porque é uma coisa que você deita na sua cama, você fecha o olho e você imagina qualquer coisa. Você vai para qualquer lugar, entendeu? E agora, antes de encerrar, nós vamos ler mais uma vez os comentários que vocês enviaram pra gente no nosso Facebook. Então, vamos ver aqui. Eu vou juntar aqui 2 perguntas, uma da Valérie Katz, que perguntou qual a maior dificuldade enfrentada na captação das entrevistas, e outra da Eide Vargas, que perguntou como nós fizemos a reportagem. Basicamente, nós tivemos que superar tudo que a gente aprendeu, né, ao longo dos últimos semestres, e fazer tudo de uma forma diferente. Então, nós utilizamos o Skype, nós conversávamos com os entrevistados, e eles enviavam as imagens para a gente quando eles conseguiam. Então, foi uma questão de conversa mesmo com os nossos entrevistados, e a gente foi tentando se reinventar a cada momento. Tem outra pergunta aqui também. O Leonardo Scuderi falou, boa, Mário, tá mandando bem, sobre aquela reportagem do Mário, né, que contou um pouco sobre as rotinas dos médicos. Realmente foi uma reportagem muito legal. Tem também aqui outros comentários. A Marina Toledo disse que jornal completo, notícias de diversas cidades de São Paulo. Muito obrigada pelo comentário, Marina. E é isso, nosso telejornal chegou ao fim. Nós gostaríamos de agradecer a todos que ajudaram a colocar esse programa no ar, principalmente ao Núcleo de Imagem e Som da SPM São Paulo. Tudo que você viu aqui na tela foi produzido graças à tecnologia, porque nós, alunos de jornalismo, fizemos tudo de nossas casas. Então, muito obrigada pela audiência de vocês. Se puderem, não saiam de casa e tenham um bom dia e um bom resto de semana. Thank you.